Bom dia, militares. Hoje eu quero falar com você sobre escolha certa, sobre fazer a escolha certa. Às vezes nós não somos muito bons com as nossas escolhas e quase todos os problemas que nós temos estão diretamente ligados às escolhas erradas, que nos trazem consequências e às vezes a gente tem que pagar para ver. Mas isso é, até certo ponto, bem humano. Todos nós já fizemos alguma escolha errada na vida, mas também já fizemos muitas escolhas certas. E eu quero contar para vocês a história de um homem muito conhecido, que você conhece, um homem que se chamava Mateus, um dos seguidores de Jesus. A história dele é muito bonita. A Bíblia diz que o Mateus fez uma escolha. A escolha que ele fez foi ser publicano. E as pessoas que escolhiam ser publicanos, elas sabiam que iam sofrer muito, porque a escolha de ser publicano implicava no fato de que ia ser rejeitado pela família, ia ser rejeitado pela religião, todo mundo ia virar as costas, e a única coisa que a pessoa ia ter de bom dentro desse contexto de escolha em ser publicano era ter dinheiro. Mas em compensação a pessoa perdia todas as outras coisas. Por quê? Porque quando alguém decidia ser publicano, a história conta que o povo simplesmente ficava tão revoltado com esse tipo de pessoa, e quando não ficava revoltado, a família abandonava. Se tem conhecimento que as famílias das pessoas que faziam a escolha de serem publicanos, elas simplesmente faziam o funeral simbólico dessa pessoa da família. Se era um filho, os pais faziam um funeral simbólico porque esse filho decidiu ser publicano. Mas na verdade o que era publicano? O que era ser publicano? Ser publicano era ser funcionário público. E naquela época os funcionários públicos sofriam toda essa discriminação. Eles eram isolados socialmente, tinham que viver a nível dos pecadores. Eles eram praticamente impedidos de terem vida religiosa. Quando o judeu estava sentado em algum lugar que um publicano chegava e sentava ao lado desse judeu, esse judeu levantava porque ele não se sentava com o publicano. E sofreu uma rejeição tremenda, unicamente por escolher ser funcionário público. Mas por que toda essa resistência? A resistência era política. Os judeus achavam que a pessoa que decidia ser funcionário público era um traidor, porque naquela época o Império Romano havia dominado toda a Palestina, dominado toda aquela região, e o sujeito que se tornava funcionário público, ele ia trabalhar para o exército invasor, ia trabalhar para Roma. Por isso os judeus rejeitavam, isolavam, e a família fazia o funeral da pessoa que decidia trabalhar para o governo invasor. E ele, Mateus, fez essa escolha em ser coletor de impostos. E ele sabia que ele era rejeitado, ele estava tendo sobre si aquela pressão de ter a rejeição da família, a rejeição dos amigos, a rejeição dos religiosos. E o trabalho dele era exatamente na coletoria, que ficava na cidade de Cafarnaum. Tinha lá uma barraquinha que era ele que cobrava os impostos ali, de toda a mercadoria que entrava no porto. E geralmente os publicanos também eles eram desonestos. Ele cobrava imposto acima daquilo que tinha que cobrar para reter uma parte para si mesmo, e eles costumavam ficar muito ricos. E era ali que ele trabalhava. E Jesus Cristo morava praticamente em Cafarnaum. Foi a cidade que Jesus escolheu para morar. Ele nasceu em Belém de Judá, se criou em Nazaré, mas decidiu morar em Cafarnaum, onde morava o Pedro. E diz a palavra de Deus que um dia ele viu Jesus passar ali. Jesus passou por ali muitas vezes. Ele viu Jesus muitas vezes, sabia quem era Jesus, mas ele não ousava se aproximar, por saber que era publicano. Talvez na cabeça dele, Jesus ia simplesmente repeli-lo, ia rejeitá-lo, e ele nunca tomou a decisão de abordar Jesus naquelas tantas vezes que ele viu Jesus passar, mas ele tinha uma admiração por Jesus. E quando foi um dia, Jesus veio de uma viagem, quando ele desceu do porto, que desceu do barco, ele passou na coletoria. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 9. E quando Jesus passou na coletoria, Jesus viu ele sentado lá coletando os impostos. Jesus olhou para ele e disse: vem e segue-me. Foram as palavras de Jesus. Na mesma hora, ele largou dinheiro, largou coletoria, largou tudo e começou então a seguir Jesus.
Mas ele disse mais para Jesus ainda: Senhor, eu quero fazer uma festa lá na minha casa para lhe apresentar. Ele tinha muitos amigos da roda social dele, ligado também à mesma situação dele, pessoas rejeitadas, pessoas que a religião colocava do lado, pessoas que nem eram olhadas com simpatia. E ele acabava então tendo um círculo de amizade entre essas pessoas que sofriam rejeição religiosa e que sofriam rejeição social. Era esse o grupo deles. Ele estava classificado entre os publicanos e os pecadores, que era um grupo de pessoas que ninguém aceitava. E ele chegou então, convidou os amigos para uma festa. E os amigos foram para a festa pensando que era uma daquelas festas que ele costumava dar, com muita bebida, com muita farra, com muita loucura. Eram as festas que ele costumava dar. E nesse dia o pessoal, quando viram convidando para a festa, imaginou: é alguma festa que tem lá na casa dele, vamos lá. E chegou aquele monte de gente errada, gente que era rejeitada para aquela festa. E os religiosos, quando viram aquilo, ficaram chateados, achando que Jesus não era uma pessoa séria, porque estava se envolvendo com aquele sujeito que era considerado uma pessoa completamente rejeitada. E ele fez a festa, todo mundo foi para lá. E quando as pessoas chegaram lá, imaginaram que era uma coisa, e ele só queria dar o testemunho que daquele dia em diante a vida dele era uma nova vida, que ele estava deixando toda aquela vida de lado, porque a partir daquele momento ele estava se tornando um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo deve ter impactado todo mundo ali, deve ter impactado a sociedade daquela cidade, por saber que aquele homem que ganhava tanto dinheiro estava abrindo a mão de tudo e fazendo uma nova escolha, uma escolha certa em se tornar um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem está sendo lembrado aqui agora e ficou marcado na história por essa escolha. Se tornou então o primeiro escritor do Novo Testamento, do primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus. Resultado disso, está sendo lembrado hoje, depois de mais de 2000 anos, exatamente por ter feito a escolha certa. Perceba comigo isso. Às vezes nós precisamos fazer a escolha certa. Talvez você está passando uma série de problemas, enfrentando uma série de dificuldades, e você se responsabiliza que tudo isso que você possa estar passando de ruim, de repente pode estar ligado a escolhas erradas. Mas uma das escolhas que, sem dúvida alguma, é a escolha mais certa que alguém possa fazer, é escolher Jesus para fazer parte da nossa própria vida. Jesus muda a história das pessoas. Jesus muda a sua história. Jesus é capaz de mudar completamente a sua vida. Jesus tem o poder de estabelecer um tempo novo para você. Talvez você se sinta vazio, talvez você sente e percebe que tem a necessidade de algo que possa preencher esse vazio que você sente na sua própria alma. Talvez você tenha percebido isso já, que está precisando tomar uma nova atitude, que está precisando fazer uma escolha certa. Talvez você tenha sentido que Jesus Cristo tem falado para você da mesma forma que ele falou para Mateus. Constantemente no teu consciente tem vindo esse pensamento de seguir a Jesus. É Jesus que está dizendo: vem e segue-me, muda de vida. Começa então a fazer a escolha certa, que é a escolha por Deus. Por quê? Porque quando você faz essa escolha por Deus, além da vida transformar, os resultados são benéficos, como foram na vida desse homem chamado Mateus. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você que Jesus Cristo, ainda hoje, está dizendo para você: vem e segue-me. E quando ele diz isso, é porque ele tem interesse de estabelecer para você uma nova vida. Pensa nisso. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te apresento agora pessoas que me assistem neste momento, que percebem a necessidade de serem teus seguidores, assim como foi Mateus. Espírito Santo, trabalha nessa vida, trabalha nesse coração, trabalha nessa alma, meu Pai. E se tu tem propósito com essa pessoa que está me assistindo agora, que já percebeu isso, que já sentiu isso, que tem sentido uma necessidade de mudança, se o Senhor realmente tem propósito com essa pessoa, trabalha nessa vida, Deus, através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.